Olá, como vão? Estamos iniciando mais um estudo do projeto Nos Passos de Emmanuel. Esse projeto que tem o objetivo de fazer breves reflexões à luz da doutrina espírita sobre as obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, da coleção Fonte Viva. E nós estamos estudando o livro Vinha de Luz. Hoje nós iremos falar do capítulo 51, Não se envergonhar. Para você que chegou agora, seja bem-vindo. Vamos fazer uma prece, entrando em comunhão com a espiritualidade maior, com Jesus, nosso mestre, nosso orientador e amigo, e com Deus, nosso Criador, que é onipresente, onisciente, que está junto de nós em cada respiração, em cada expiração. Agradecendo a Ele a bênção da vida, a bênção da compreensão e entendimento das mensagens da Boa Nova, do qual buscamos a cada dia vivenciar e exemplificar nas oportunidades que surgem. Pedimos a todos vocês que chegaram agora, que se gostarem desse material, não deixem de compartilhar, de se inscrever no canal e de curtir. Se não gostarem, marque o dislike, não deixe de comentar acima de tudo e colocar aquilo que nós precisamos melhorar. Isso fará com que o projeto possa se enriquecer e o YouTube entenderá através do seu algoritmo que esse material é de importância, é relevante e o colocará nas primeiras páginas de pesquisa quando o tema desse título que nós iremos tratar for pesquisado por alguém. Obrigado por estar assistindo esse vídeo. Vamos então ao nosso texto. Não se envergonhar, capítulo 51, livro Vinha de Luz. Essa passagem que nós iremos ler é de Lucas, capítulo 9, versículo 26. A fala de Jesus. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonharem, dele se envergonhará o Filho do Homem. Comenta Emmanuel. Muitos aprendizes existem satisfeitos e consigo mesmos, tão somente em razão de algumas afirmativas quixotescas. Congregam-se em grandes discussões atrabiliárias e irracíveis, tentando convencer gregos e troianos relativamente à fé religiosa. E quando interpelados sobre a fúria em que se comprazem, na imposição dos pontos de vista que lhes são próprios, costumam redarguir que é imprescindível não nos envergonharmos do Mestre, nem de seus ensinamentos perante a multidão. Todavia, por vezes, a preocupação de preservar o cristianismo não passa de posição meramente verbal. Tais defensores do Cristo andam esquecidos de que, antes de tudo, é indispensável não esquecer-lhe os princípios sublimes diante das tarefas de cada dia. A vida de um homem é a sua própria confissão pública. A conduta de cada crente é a sua verdadeira profissão de fé. Muito infantis, o trovão da voz e a mímica verbalista, filhos da vaidade individual, junto de ouvintes incompreensivos e complacentes, com pleno esquecimento dos necessários testemunhos com o mestre, na oficina de trabalho comum e no lar purificador. Torna-se indispensável não se envergonhar, o aprendiz de Jesus, não em perlengas calorosas, das quais cada contendor regressa mais exasperado, mas sim perante as situações aparentemente insignificantes ou eminentemente expressivas, em que se pede ao crente o exemplo de amor, renúncia e sacrifício pessoal, que o Senhor demonstrou em sua trajetória sublime. Buscando um pouco o entendimento daquilo que conseguimos compreender, o Emmanuel traz pinceladas que nos levam a reflexão muito importante das nossas atitudes perante aquilo que compreendemos da mensagem de amor do Mestre Jesus. Quando Jesus nos diz: porque qualquer de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Aqui Jesus ele não nos traz uma advertência que ela perlonga os milênios, mas foi dita exclusivamente para os irmãos que habitavam aquele período de 2000 anos atrás. Pessoas que se vaideciam do poder que tinham,
se envaideciam de querer pisar no outro, e a separatividade do superior e do inferior era muito presente. Hoje nós temos isso ainda? É claro que temos. Porém de uma maneira mais velada. De uma maneira que se dá a mão muitas das vezes erguendo e fotografando, demonstrando o bem que se faz. Se fala muitas das vezes, se leva mensagens de amor muitas das vezes, ou se tenta se convencer, que é o que é dito aqui, a questão do convencimento, sobre o que fazer e o que não fazer. É aquilo de dar opinião, de dar o ponto de vista, de demonstrar o preconceito que muitas das vezes aparece velado também, para que não seja julgado depois. Ou muitas das vezes opinar julgando o outro, achando aquilo que o outro faz de errado, que precisa melhorar. Então, essas atitudes é quando Emmanuel vem dizer para a gente, são as vaidades individuais. Que são essas... começam pela vaidade individual e vão enraizando dentro de nós com essas atitudes que eu comentei aqui agora. E ele traz no início do texto algumas falas que é importante pesquisarmos, que ele diz o seguinte: muitos aprendizes existem satisfeitos consigo mesmos tão somente em razão de algumas afirmativas quixotescas. Ele está relacionando as atitudes com a de Dom Quixote, aquele dos textos da história que nós vamos ler aí. E o que ele quer dizer? Que são a pessoa que ostenta aquilo que ela não é. Dom Quixote, ele se demonstrava corajoso, mas ele não tinha coragem. Era covarde. E aqui nós temos a mesma coisa. São pessoas que ostentam ser algo que não são. Ostentam conhecer uma verdade que não vivenciam. Ostentam falar de algo que conhecem somente pela superficialidade. Em sua profundeza, iria causar com essas pessoas temor, iria causar dor, porque é afrontar a ela mesma, é olhar para dentro dela mesma e enxergar se ela já vivenciou isso. E na hora, muitas das vezes, da prova, muitos fogem. Então, quando o Emmanuel traz isso, e ele vem dizer mais à frente, que congregam-se muitas das vezes em grandes discussões. Quando ele diz atrabiliários e irracíveis, ele quer dizer pessoas que são melancólicas e irritadas, que vão através da raiva, através da necessidade de impor, de imposição, a verdade delas, querer colocar outros que estão ainda buscando entendimento, muitas das vezes o acolhimento naquela pessoa. E o caminho não é esse. O caminho é outro que deve se seguir mais leve, mais suave. Quando recordamos as bem-aventuranças, a primeira é bem-aventurados os pobres em espírito, ela traz para a gente a necessidade da humildade. Porque sem a humildade nós não somos capazes nem de chorar para reconhecer as nossas falhas, que é a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram. E a partir daí nós não temos a capacidade de ser misericordiosos, de sermos caridosos, sermos puros de coração e todas as outras bem-aventuranças que irão vir. Mas sem a humildade, os pobres em espírito, a enxergar a si próprio e ver em qual patamar que nós estamos. Quando vamos ao livro Instruções Psicofônicas, psicografado também pelo Chico, e através ali de vários médiuns, vários espíritos que instruíram, a primeira mensagem desse livro se chama Renúncia, do Espírito Bezerra de Menezes, e ele vem dizer para a gente que é importante ceder diariamente de nossas opiniões, de nossos pontos de vista, de nossos hábitos, de nossos preconceitos, para que a felicidade alheia não seja afetada, para que eu não interfira na vida do outro. Mas existe uma maneira de não fazer isso? Sim. Aí o Emmanuel diz: a preocupação de preservar o cristianismo não pode passar de posição meramente verbal. A vida de um homem é sua própria confissão pública. A conduta de cada crente é a sua verdadeira profissão de fé. É importante não esquecer os princípios sublimes diante das tarefas diárias de cada dia. É a cada instante no nosso respirar, do nosso olhar. É olhar para dentro de nós mesmos e mesmo estando sozinhos, cuidarmos de nossos pensamentos. Se nós estivermos em meio
de pessoas cuidarmos de nosso comportamento. Porque através dessas pequenas atitudes nós seremos evangelhos vivos, lidos por outras pessoas. Já nos diz Emmanuel, a palavra convence, se for bendita, mas o exemplo arrasta. Através do nosso exemplo bem praticado, não só da fala bem falada, não só da palavra que convence e que se apaixonam tantas pessoas e se perdem cegamente, através da fé cega, o nosso exemplo é aquilo que dita a nossa verdadeira conduta e o verdadeiro cristão que nós somos, que se renuncia, que cede, que acolhe, que abraça, que respeita, que perdoa, que arrepende. Esse convence de verdade. Nos diz o Emmanuel um pouco mais à frente que nós devemos tomar cuidado muitas das vezes com atitudes infantis que são o trovão da voz e a mímica verbalista, porque são filhos da vaidade intelectual que nós comentamos. Torna-se indispensável não se envergonhar o aprendiz de Jesus, e não se envergonhar de Jesus por ter sido ele uma pessoa humilde como foi, simples de coração, brando e pacífico, mas que levava a paz, vivenciava a ciência da paz através do seu olhar, sem julgar. Nesse mundo onde as nossas redes sociais, a nossa multimídia que nós estamos utilizando aqui para comunicar, para nos mantermos em comunicação e permitir que a mensagem flua através da internet, nós começamos a entender a necessidade de observar Jesus, como ele pronunciava, como seu verbo devia ser aquele acolhedor e aquecedor. Então busquemos, nesse momento, orgulharmos desse irmão maior, desse governador do nosso planeta, que desceu para vir ao nosso lado há 2000 anos, logo ali, há pouco tempo. Se olharmos a idade da Terra de proximidade de 4 bilhões e meio de anos, Jesus esteve ontem próximo de nós, e a mensagem ecoando até hoje em nossos corações, nos chamando a se acender e permitir que a gente possa aquecer os corações alheios. Busquemos Ele acima de tudo, e como nos diz o final do texto, o que se pede que o crente busque exemplificar o amor, a renúncia e o sacrifício pessoal que o Senhor demonstrou acima de tudo em sua trajetória sublime. Lhe agradeço se assistiu até aqui. Que Jesus possa lhe abençoar e lhe inspirar a cada instante de sua vida. Não deixe de curtir, de se inscrever e de compartilhar, caso tenha gostado. Um forte abraço e até o próximo estudo.